Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos, bom dia ou boa noite para quem nos verá em horários diferentes. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos iniciando aqui a nossa conversa semanal a respeito dos principais temas da política, da economia, enfim, os principais temas que afetam as nossas vidas nos municípios, no Estado e na União. Hoje, 6 de outubro, nós estamos trazendo aqui então 3 assuntos, basicamente, né? Antes de falar dos assuntos, eu quero pedir a vocês para que curtam no Facebook essa nossa conversa, que compartilhem o nosso canal no YouTube, não é? E que, se puderem, nos ajudem a trocar as ideias e difundir os assuntos que nós tratamos aqui. Os comentários, as informações, os questionamentos, enfim, qualquer tipo de participação será sempre bem-vindo e nós estamos aqui mais interessados, inclusive, em dialogar com vocês. Bom, nós vamos tratar hoje basicamente de 3 temas. O primeiro deles é uma rápida conversa a respeito da situação atual e das novidades a respeito da pandemia de Covid-19. O segundo é a notícia, o que deveria ser um escândalo, mas que no Brasil, infelizmente, não está sendo tratada como tal, que é a revelação feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos de que os 2 principais dirigentes da economia do Brasil têm contas em paraísos fiscais, contas milionárias. Nós vamos tratar desse assunto e tentar compreender ou passar para vocês a gravidade que isso representa para o país. Aí o terceiro assunto é a questão da economia, relacionado a esse assunto da situação atual da economia. Nós vamos falar dos resultados da economia no último mês, no último trimestre, mostrando que nos últimos 3 meses a economia brasileira, a indústria brasileira, reduziu a sua participação no PIB e nós tivemos travou aqui, mas já retomamos a nossa conversa. Bom, o primeiro assunto a respeito da pandemia. O que nós temos observado? Felizmente a situação vem melhorando dia a dia, às custas, em função da vacinação que avança, ainda que lentamente. Nós temos aí quase 50% da população de pessoas vacinadas com 2 doses. São esses, nós sabemos que a imunidade só é garantida pelo menos 2 semanas após a 2ª dose. Então, nós temos aí uma queda de internações, queda de casos, queda de óbitos, graças à vacinação. Nós imaginamos que quando esse índice de vacinação chegar aos 70%, nós teremos realmente uma situação ainda melhor. Bom, a vacinação avança, os casos caem, e os primeiros trabalhos que mostram a incidência, que comparam a incidência de internações hospitalares por causa da Covid-19 e de óbitos entre os vacinados e os não vacinados, vem confirmar aquilo que a ciência sempre defendeu. Ou seja, as pessoas vacinadas são uma minoria entre os internados e entre os óbitos. A ampla maioria, mais de 80% dos casos que evoluem de forma grave, são de pessoas não vacinadas. Daí a nossa importância de conversar com os amigos, com a família,
não é? Para aquelas pessoas que tomaram apenas uma dose, para que tomem a segunda dose e até a dose de reforço, que já começa a ser aplicada para alguns pequenos setores da população, né? Os setores de risco, os idosos e os profissionais de saúde. Então é muito importante, a única ferramenta eficaz, medicamentosa, para controlar a epidemia, isso está comprovado, é a vacinação. As outras medidas não farmacológicas precisam continuar sendo adotadas. Então não é hora de aglomerar de forma desnecessária, não é hora de abolir o uso de máscara, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que está difícil. Então, não é hora de abolir o uso de máscara ainda, e nós temos que ter paciência, mais um pouco, para controlar a epidemia. Ainda a respeito da pandemia, a CPI do Senado, que está avaliando o comportamento dos gestores durante a epidemia, está chegando ao seu final com revelações muito graves, não é? Mostrando desvios muito sérios na gestão, desvios de recursos, comportamento inadequado de várias instituições no que se refere a tratamento precoce, a dificultar a vacinação. Parece, segundo o relator, há uma tendência de indiciar para investigações pelo menos 40 pessoas. Isso é positivo, porque é importante responsabilizar as pessoas, não é? É uma forma de evitar que a gente tenha a repetição desse fato em outras circunstâncias. Bom, o segundo assunto, ainda mais grave, é esta revelação de que os dois principais gestores da economia brasileira, ou seja, o ministro da Economia, o todo-poderoso ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, né, que tem implementado no Brasil esse modelo neoliberal, entreguista, atrasado, né, que tem gerado desemprego, inflação, essas dificuldades todas, tem uma conta num paraíso fiscal, as Ilhas Virgens Britânicas, com um valor de quase 50 milhões de reais. Então, veja bem, esta é a conta que foi revelada. Nós não sabemos se tem outras contas. E o presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, também tem conta em paraísos fiscais, as chamadas offshores, né, as contas fora do país, no estrangeiro, no Panamá. Então esta é a grande revelação. Mas o que isso significa? O Congresso Nacional decidiu convocar os dois para dar explicações. Eu acho muito pouco. Em qualquer país minimamente democrático, que as pessoas fossem bem informadas, seria motivo para demissão sumária. Por quê? Porque como é que nós vamos explicar que as duas principais autoridades do país, na questão monetária e da economia, num momento grave em que o desemprego é enorme, a inflação está em alta, os juros são muito altos, não é? Neste momento grave, eles retiram recursos do Brasil para colocar num paraíso fiscal para não pagar impostos, é isso? Então como é que nós vamos poder cobrar dos demais brasileiros que têm uma conduta ética comprometida com o país? Aliás, esse pessoal se diz patriota, né? Democrático, comprometido com os destinos do país, né? Estão fazendo aí as privatizações, mas eles justificam dizendo que isso é bom. As reformas e as privatizações são boas para o país. Só que eles não abrem empresas aqui para gerar empregos, não investem o dinheiro deles
particular dele no próprio país. Então isso é escandaloso. Agora o que é? Vamos tentar entender quais as razões que levam uma pessoa a abrir uma conta no exterior. A grande alegação que a gente tem ouvido aí é que isso é legal, não é ilegal. Realmente a lei brasileira permite que o cidadão brasileiro tenha conta no exterior desde que declare, né? As pessoas podem, de repente, trabalhar um tempo no exterior, né? Ter uma empresa, por exemplo, que tem uma filial no exterior e que precisa ter recursos para administrar as despesas locais dessa filial, né? Pessoas que estudam fora do país, não tem nada demais de ter conta no exterior, desde que a conta esteja declarada no imposto de renda. Mas o que é offshore, né? Se você for ver a tradução do chamado offshore, significa fora da costa, né? Tradução literal, quer dizer, é no estrangeiro. Mas não é só conta no estrangeiro, é conta no estrangeiro em países chamados de paraísos fiscais, quer dizer, países onde os impostos praticamente não são cobrados dos capitais que transitam no país, das empresas que têm sede no país, que praticamente não cobram impostos. Então, quais as razões para você ter uma conta no exterior? Ou é para ocultação do patrimônio, quer dizer, é para que ninguém saiba no Brasil que esse dinheiro existe, porque nós só ficamos sabendo porque isso foi divulgado pela imprensa internacional, né? Lavagem de dinheiro, quer dizer, é um dinheiro que não é lícito, você não tem origem desse dinheiro, então você põe no exterior, claro, não precisa explicar, né? Ou para sonegar, quer dizer, você coloca o dinheiro lá fora para não pagar impostos no Brasil, né? Algumas empresas fazem isso, as grandes empresas, né, usam essas contas no exterior para fazer isso. E agora, tudo bem, já seria reprovável para qualquer empresário, para qualquer cidadão brasileiro fazer isso. É uma falta de compromisso com o país, de patriotismo, né? Mas imagine as autoridades que comandam isso. E aí quando você vai estudar, e é importante a gente conhecer a história, né? Um pouco da história, para entender por que isso acontece no Brasil. Isso acontece no Brasil e não é divulgado na imprensa, porque a grande imprensa do Brasil, os grandes jornais, as emissoras de televisão, praticamente não tocaram no assunto. E quando tocaram, simplesmente noticiaram: olha, o ministro foi chamado para explicar por que ele tem conta no exterior. Quer dizer, nenhuma crítica, nenhuma cobrança. Isso tinha que estar sendo cobrado. Isso é antiético e é imoral. E seguramente deve ter, é provável que haja situações ilegais por trás disso aí. Então era preciso estar cobrando. Mas não estão, né? Não estão, porque a grande imprensa, boa parte da grande imprensa, é toda ela dominada por 6 ou 7 famílias, né, que também provavelmente tem dinheiro nesses paraísos fiscais. Então, é uma cumplicidade e nós não vamos revelar, né? Agora você vai examinar o currículo. Quem é o senhor Roberto Campos Neto? O senhor Roberto Campos Neto, que é hoje o diretor do Banco Central do Brasil, é quem determina a taxa de juros, quem cuida do câmbio, não é? Quem cuida da inflação. O senhor Roberto Campos Neto é neto do senhor Roberto Campos, que já foi ministro da Economia lá no governo do senhor Castelo Branco, na ditadura, e fez a maior recessão da história do Brasil também, naquela época, né? Então, isso vem de família. Assim, a classe dirigente no Brasil não se modifica, são sempre os mesmos grupos que comandam o país e usam as estruturas do Estado a seu favor. E onde que trabalhou o senhor Roberto Campos Neto? Trabalhou nos bancos Bozano e Santander, operou na Bolsa de Valores, então ele nunca produziu parafuso. Ele é um especulador do mercado financeiro e que usou o dinheiro que ele ganhou na especulação, levou para fora do Brasil, e é esse homem que comanda o Banco Central do Brasil. E o senhor Paulo Guedes, qual é a história dele? Vem de onde? Trabalhou onde? Pois é, economista da Escola de
Chicago, neoliberal, entreguista, trabalhou no governo Pinochet, no Chile, uma ditadura sanguinária. Ele foi lá, trabalhou, ajudou a fazer o maior arroxo neoliberal da história no Chile, um dos primeiros na década de 80, que o Chile está pagando preço alto até hoje, porque acabou com a previdência social, né? Acabou com a educação, com saúde pública, desregulamentou o mercado. É o que estão fazendo no Brasil agora, e privatizou quase tudo. Então, esse pessoal trabalhou onde? No Banco Pactual, que ele foi sócio, né? E no Chile. Então, ele é um operador do mercado financeiro. Produziu uma coisa, trabalhou onde? Também não, só especulação. Nunca produziu um quindim para vender na feira, né? Nenhum dos dois. Essa é a realidade. É esse pessoal que está comandando a economia do Brasil. E o senhor Paulo Guedes é que fez a emenda, a reforma da Previdência, né? A reforma trabalhista, está fazendo a reforma administrativa agora para penalizar os funcionários públicos, né? E o Brasil aqui, as pessoas comuns, trabalhadores, né? Funcionários, tem imposto de renda retido na fonte, né? Pagam lá sobre o salário, os profissionais liberais, as micros, pequenas e médias empresas pagam impostos exorbitantes aqui dentro do Brasil. E esses tubarões levam o dinheiro para fora e não pagam impostos, né? No Brasil nós temos os grandes grupos econômicos convivendo com 3 situações, né? Eu até anotei aqui para não esquecer. Que é a sonegação, esse é um caso, né? Existem outros. A elisão fiscal, né? Que é quando você acha uma brecha na lei para não pagar imposto. Os grandes grupos econômicos têm grandes escritórios de advocacia e conseguem usar isso. E as desonerações, que são projetos que são aprovados no Congresso Nacional para beneficiar alguns setores. Alguns setores que são beneficiados pela desoneração são o agronegócio exportador, que não paga IPI, né? A mineração, né? Exportação de minérios, as petroleiras, né? Que tem uma medida provisória que virou lei 795, que isenta as petroleiras de imposto de importação e elas praticamente não pagam imposto de renda, né? E o povo, tá aí, os pequenos e os médios vão pagando. Então nós precisamos formar uma consciência, porque quem aprova isso e quem sustenta esse tipo de governo são os grupos econômicos que estão sendo beneficiados, né? E os grupos econômicos comandam hoje as instituições. O Congresso Nacional, eles têm maioria no Congresso Nacional e têm influência muito grande nos tribunais superiores, né? Onde as coisas são sempre decididas no interesse deste grupo de pessoas, né? Desse grupo de pessoas. E quem se beneficia com esse dólar alto, com inflação alta? Ora, quem tem dólar no exterior, como desses casos revelados, quando o real se desvaloriza, o sujeito ganha em real uma fábula de dinheiro. Quer dizer, quem tem $1 milhão tem uma desvalorização, como nós tivemos aí, de 30%, ele ganha 30% de $1 milhão, ganha $300 mil numa tacada. Entendeu? E aí volta para o Brasil, um país inflacionário, com dificuldade econômica, com os ativos baratos e comprando os bens. Inclusive as privatizações, porque esse dinheiro que está depositado no exterior, muitas vezes, ele vai para fundos de investimento, lá no exterior mesmo, e de lá eles vêm comprar as estatais que estão sendo privatizadas a preço de banana no Brasil. As refinarias, a Eletrobras, os gasodutos, enfim, tudo que está sendo vendido, as concessões, né, que está fazendo no Brasil. Então é um esquema, um grande esquema para ganhar muito dinheiro às custas do trabalho dos brasileiros. E aí nós vamos para a economia, né? É por isso que a nossa economia está na situação que está. Nós temos uma inflação em alta, né, passando dos 10%, né? Desemprego recorde, os alimentos subindo mais do que a inflação, altos combustíveis, alta
da energia elétrica, né, por conta da crise hídrica, e é esse conjunto de coisas que leva a resultados como nós vimos essa semana. A indústria caiu 0,7% no último mês. Então, quer dizer, as indústrias brasileiras não conseguem competir, porque elas pagam juros mais altos. Elas pagam impostos mais altos. Ela tem que importar em dólares insumos, as máquinas para poder, ou a matéria-prima, e ela não consegue competir e acaba fechando. E isso fecha os empregos. E nós sabemos que os melhores empregos, aqueles que remuneram melhor, estão na indústria. É o setor que mais remunera os trabalhadores e que também mais gera cadeias de produção. Você tem uma indústria, normalmente tem os fornecedores de matéria-prima, os serviços que circulam ao redor da indústria, né? E que geram empregos secundários. Quando você perde isso, você vai perdendo recursos, né? Eu vou ler aqui o Cláudio Evangelista fala que temos que lutar para que essas informações da realidade cheguem às pessoas. Tem razão, Cláudio. É fundamental, né, que nós façamos entender. Isso é um trabalho que nós temos feito aqui, viu, Cláudio? É um trabalho modesto, dentro dos recursos que nós temos, um trabalho de formiguinha, né? Temos a ajuda de muita gente que compartilha, que divide esse tipo de informação, que ajuda. Tem muita gente fazendo isso Brasil afora. Felizmente, as redes sociais possibilitam esse tipo de coisa, né? Dão voz a algum tipo de voz às pessoas que estão compreendendo melhor a realidade. E é nossa obrigação, porque quem tem conhecimento a respeito de qualquer fato tem obrigação de repartir esse conhecimento com as outras pessoas. Por quê? Para formar uma consciência. As pessoas precisam compreender que elas estão sendo exploradas e usadas com um discurso raso, né? Superficial, dizer, não, o Estado é ruim, se privatizar vai melhorar tudo. Nada disso, as privatizações são negócios. É preciso ser patriota e torcer no Brasil. Mas peraí, quem torce pelo Brasil pega a fortuna que tem e leva para fora? Eu não entendi. Eu pensei que o patriota defendesse, investisse o dinheiro aqui para gerar empregos, para produzir coisas boas para o Brasil, né? E não levar o dinheiro para fora, para não pagar impostos. É muito estranho isso. Aí vão vir as alegações, mas o dinheiro não sou eu mais que mexo, eu não estou administrando. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão é que o dinheiro, moralmente, qualquer brasileiro, para se dizer patriota, tem que investir o seu dinheiro aqui dentro. Gerar emprego, ter compromisso com distribuição de renda, com bons empregos, com segurança, com saúde pública, com educação de qualidade para todo mundo. Quem quer construir um país melhor tem que estar comprometido com isso. Tem que pagar os impostos em dia, né? Discutir, reclamar, como eu estou reclamando aqui, que os impostos são altos e que é injusto o sistema tributário do Brasil. Então mudar. Nós precisamos tributar mais quem tem mais e aliviar para quem tem menos. Mas isso é uma discussão para fazer no Congresso Nacional. Aí a nossa importância da nossa consciência. Que nós temos que começar a cobrar daqui de baixo, dos vereadores que estão comprometidos com esses partidos que dão sustentação a esse tipo de política econômica. Se você vota neles, depois eles vão pedir voto para o deputado, depois o deputado vota esse tipo de coisa e nós pagamos a conta que estamos pagando. Então, para compreender isso, essa coisa, tem alguns dados assim, que revelam, que comprovam isso. Na epidemia desses 2 anos, 2 anos e pouco, desse modelo neoliberal, o Brasil viu surgir 47 novos bilionários. Todos eles, se você for procurar, têm contas em offshore. É esse pessoal. Então, quando a gente fala que precisa tributar os ricos, é essa gente. É preciso criar uma legislação que dificulte essa coisa. Abrir conta para trabalhar, para importar, para exportar. No país onde a empresa atua é uma coisa. Abrir conta num
paraíso fiscal para esconder o dinheiro é outra coisa muito diferente. Se nós aceitarmos isso dos nossos dirigentes, então fica difícil defender o país, né? Fica difícil você imaginar que nós vamos melhorar o país. Quem ganha com essa desvalorização do real, né? Ganha, evidentemente, quem tem dólar, né? Quem tem bens no exterior, os grandes exportadores, né, do agronegócio, da mineração, e tem alguns fatos que a gente pode até narrar aqui. Eu não gosto de falar de coisa particular, mas eu vou contar aqui uma história que me conteste, quem puder. A Vale do Rio Doce é uma das maiores mineradoras do mundo, né? É uma empresa que era estatal brasileira, foi privatizada lá no governo FHC a preço subfaturado, e hoje ela ganha um turbilhão de dinheiro exportando minério. Tá? E o que ela tem? Ela tem uma empresa subsidiária na Suíça. E o que ela faz? Se você pegar o lucro da Vale do Rio Doce, for lá examinar, ela deu quase nada de lucro aqui no Brasil. E, portanto, não paga imposto de renda. Não paga os impostos sobre o lucro que ela teria aqui. Entendeu? Da empresa. Por quê? Porque qual é o negócio? Ela não exporta o minério de ferro dela direto para o consumidor, que seria a China, o grande comprador. Ela exporta para uma subsidiária na Suíça, e essa subsidiária revende, aí sim, a preço de mercado para a China, para o consumidor final. Qual é a jogada? Ela tira esse minério aqui, vamos dizer que custe 10 a tonelada. Entendeu? Se ela vender para a China a 15, ela tem que pagar impostos sobre os 5 que ela ganhou, né? Sobre o lucro. Mas se ela vender a 10,50 para a subsidiária dela na Suíça, e a subsidiária vender a 15 na China, o lucro não vai aparecer aqui, aparece na subsidiária lá no paraíso fiscal. Então não se paga imposto. E é isso que nós temos no Brasil. Não é a única, é um exemplo que eu dei, mas nós temos que mexer com isso. Mas para mexer com isso, nós temos que mexer com o Congresso Nacional, com as câmaras de vereadores, com as assembleias legislativas, levar consciência, né, para os prefeitos, os governadores, escolher gente progressista e, sobretudo, gente patriota. Eu acho que é uma condição essencial. Não dá para entregar o poder a quem está se locupletando com as dificuldades que os brasileiros enfrentam. Qual é a melhoria na condição de vida do povo brasileiro nesses últimos 6 anos? Eu tenho feito esse desafio todas as nossas conversas. E até agora ninguém me apresentou um indicador econômico, ambiental, social que tenha melhorado. Estou esperando. Se alguém tiver, pode mandar, nós divulgamos aqui na página. Olha, melhorou isso. Mostra o indicador, mostra a fonte e a gente divulga. Tá certo? Bom, pessoal, era o que nós tínhamos para hoje. Quero agradecer demais a presença de todas e todos. Repetir aqui o apelo para quem puder que compartilhe essa nossa conversa, que ajude a divulgar. E convidar vocês para a próxima quarta-feira a gente fazer de novo essa nossa conversa semanal, tá certo? Um grande abraço a todas e todos e até a próxima.